Essa semana pode decidir se o ciclo de alta das criptomoedas vai começar logo ou não. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que está parado nesse final de semana. Vou atualizar a análise também dos últimos eventos macroeconômicos, de alguns extremamente importantes que vão ocorrer nessa próxima semana. Vou também atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, a análise das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo e bora lá atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. E pessoal, Bitcoin aí tá parado no final de semana, né? Geralmente ele fica parado no final de semana, tá? Ele chegou a cair um pouco aí nesse final de semana, mas bem pouco mesmo. O mercado aí está na faixa dos 65.800 aí nos últimos dias. Tá? E aí, Tainan, o que a gente tem no gráfico do Bitcoin agora? Pessoal, eu não consigo ver um padrão gráfico aqui, pelo menos nos gráficos, nos tempos gráficos menores, tá? Aqui no gráfico de 1 hora, por exemplo, não consigo ver, tá? Algumas pessoas estão desenhando aí uma possível cunha descendente no gráfico do Bitcoin, mas não tem volume de negociação aqui embaixo para falar em rompimento, tá? Então, assim, olhando só o gráfico do Bitcoin de 1 hora, não consigo ver padrões, tá? Indo para o gráfico diário, aí sim eu já vejo um padrão, né? Que no caso aqui seria um canal de baixa, né? Um canalzinho de baixa aqui que estaria aí, o Bitcoin estaria dentro desse canal, tá? Vou ajustar ele aqui para ele ficar mais correto, né? A gente teria ainda um espaço para o Bitcoin dentro desse canal de baixa, pessoal, até a região ali dos 68 mil dólares por aí, tá? Seria ali a parte superior desse possível canal de baixa do Bitcoin. E isso indica para a gente o seguinte: tem espaço para o Bitcoin subir mais um pouco aí nos próximos dias, até a região ali dos 68 mil dólares. Tá? Tem uma probabilidade grande na minha visão, já que ele já chegou até aqui, né, perto dessa região em que ele fica aí nos últimos meses, ele teria aí um espacinho ainda para fazer um movimento, como ele fez aqui nos últimos tempos, dentro desse canal de baixo. Subia, caía, subia, caía, subia, caía, subia, caía, tá? Mas o interessante aqui é o seguinte, meus queridos: se o Bitcoin vier a romper para cima esse canal de baixa, aí nós teremos uma bandeira de alta, tá? E aí a gente poderia falar em Bitcoin a 80 mil dólares, talvez até 130 mil dólares, dependendo de como você fizer essa projeção, tá? Então a gente tem sinais aí interessantíssimos para o Bitcoin, para as criptomoedas. E falando, pessoal, em dados macroeconômicos, amanhã, segunda-feira, às 14h55 da tarde, no horário de Brasília, a gente já vai começar a semana quente, tá? Nessa segunda-feira a gente vai ter o Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, discursando publicamente, tá? Se eu não me engano, é alguma coisa de confederação de indústrias de alguma região lá dos Estados Unidos, então não lembro exatamente qual o evento, mas ele vai estar discussando publicamente e o mercado vai estar de olho no que ele vai falar. Se ele vai dar alguma sinalização de políticas monetárias futuras, se ele vai dar alguma sinalização de preocupação com o enfraquecimento da atividade econômica, tá? Na última semana a gente teve dados aí maravilhosos para o mercado, então o mercado vai estar de olho no que o Jerome Powell vai estar falando na semana que vem. Aliás, amanhã, né? E, pessoal, essa semana é uma semana decisiva em termos de dados macroeconômicos, tá? Para mim, o mais importante é o que a gente vai ter na sexta-feira, 4 de outubro, a gente vai ter o famoso payroll, relatório de empregos não agrícolas de setembro dos Estados Unidos, tá? Esse dado é de extrema importância porque o mercado está esperando 144, tá? E não é bom esse dado decepcionar. Por quê? Qual que é a narrativa do mercado nos últimos dias? A narrativa é de que a gente vai ter o início aí a gente está tendo o início de um ciclo de corte de juros sem ter recessão, porque geralmente nas outras vezes em que o Fed começou cortando juros agressivamente, a gente teve uma recessão. Normalmente isso acontecia quando a economia já estava fraca, tá? E esse dado aqui vai dizer muita coisa, viu? Se ele, por exemplo, vier aí muito abaixo desses 144 mil, pode sinalizar que a gente está tendo uma diminuição de geração de emprego nos Estados Unidos e, consequentemente, a gente estaria caminhando para uma recessão. Por um outro lado, se ele vier forte, ou seja, igual 144 mil ou acima, indicaria que a economia dos Estados Unidos está forte, ao mesmo tempo que a inflação está indo para a meta, ou seja, que a gente está naquele cenário do pouso suave. E isso aí, meus queridos, poderia ser um belo catalisador para a gente iniciar um bull market, porque o mercado ficaria tranquilo num cenário desses, tá? Porque a gente teria o Fed cortando juros, o que acaba estimulando os mercados, a economia, e ao mesmo tempo a economia ainda estável, sem um aumento rápido do desemprego, tá?
Eu acho que se esse número viesse, por exemplo, abaixo de 140, aí poderia gerar preocupações no mercado. Isso aí poderia atrapalhar, talvez, essa expectativa de alta que a gente tem. Mas eu acho que assim, pessoal, a gente tem que ver o dado, tá? Não adianta a gente ficar especulando sobre o que vai vir aí na sexta-feira. Pode vir bom, pode vir ruim, tá? Essa semana a gente vai ter dados aí todos os dias, pessoal. Terça-feira a gente vai ter PMI industrial e ISM de setembro, importante, tá? Oferta de empregos Jolits de agosto, importante, porque esse dado de oferta de empregos Jolits, ele vem decepcionando, tá? Então, é de extrema importância acompanhar esse dado. Quarta-feira a gente vai ter variação de empregos privados, ADP, tá? Expectativa 124 mil, dado extremamente importante também. Quinta-feira, PMI do setor de serviços de setembro. Esse é de extrema importância, PMI e ISM de produtos não manufaturados, pedidos iniciais de seguro-desemprego. Então essa semana, meus queridos, vai ser uma semana de dados do mercado de trabalho. Já vai começar a semana com o Jerome Powell falando, tá? Então a semana ela tende a ser uma semana agitada para os mercados e uma semana decisiva, principalmente por causa desse payroll na sexta-feira, que vai dizer se os Estados Unidos está a caminho de uma recessão ou não, tá? Eu acho que para o payroll causar uma preocupação muito grande no mercado nesse momento, ele teria que vir abaixo de 100 mil, tá? Se a gente tivesse um payroll abaixo de 100 mil, isso poderia ser gatilho para uma queda forte nos mercados, porque isso aí sinalizaria que a gente estaria indo para o caminho de uma recessão, tá? Mas temos que ver, a expectativa é 144 mil, tá? Em termos aqui de análise de sentimento, pessoal, quando a gente vai aqui para o gráfico do Bitcoin no TRDR, a gente vê que temos o long short ratio em 0,85, isso significa que a gente tem mais pessoas apostando que vai cair do que vai subir, então isso aí basicamente indicaria que a gente tem uma tendência maior aí ao mercado subir, tá? Porque geralmente quando você tem a maior parte das pessoas apostando que ele vai cair, geralmente ele sobe. Agora, isso vai depender de vários fatores, né? Principalmente do que vai acontecer durante a semana, tá? Geralmente, quando o Open Interest sobe, a gente tem uma dica de para onde o mercado vai, porque é nesses momentos que você tem pessoas abrindo posições. Se as pessoas, por exemplo, abrirem posições apostando que ele vai cair, ele sobe, tá? Se as pessoas abrirem posições apostando que ele vai subir, ele cai. Geralmente ele faz o contrário do que a maioria está apostando. Então a gente tem que ficar de olho no Open Interest, porque por enquanto ele está meio parado aí no final de semana. E outro indicador extremamente importante que a gente não pode deixar de olhar, na minha opinião, é o Liquidation Rich Map da Highblock. E, meus queridos, ele mostra bastante liquidez em 2 pontos, tá? Ele mostra bastante liquidez acima, aqui na região dos 66.700 dólares. Então, surgiu nesses últimos dias aí, nesse final de semana em que o Bitcoin estava parado, surgiu bastante liquidez aqui acima, tá? De pessoas possivelmente apostando que o Bitcoin vai cair. Se essas pessoas estão apostando que ele vai cair, é bem provável que as baleias joguem o mercado aqui nessa região dos 66.700 para tomar o dinheiro desse pessoal, tá? Então, sinal aí de uma alta, pelo menos até os 66.700. A gente está na região dos 65.700, né? Então, assim, a gente está meio que perto, tá? Abaixo também tem pontos aí que estão mostrando o surgimento de bastante liquidez, principalmente na região dos 62.500 dólares, mas seria, na minha visão, mais provável ele buscar essa acima que está mais perto que a de baixo, tá? Até porque a gente tem o TRDR mostrando mais pessoas apostando na queda do que na alta. Então, na minha visão, esses indicadores de sentimento estão mais altistas do que baixistas, tá? A gente também não pode deixar de falar, pessoal, da situação das principais criptomoedas do mercado. Primeiro, a Ethereum, tá? Ethereum, quando você vai para o gráfico dela aqui, tinha uma bandeirinha de alta nos últimos dias, mirando a Ethereum lá nos 2.773 dólares, mas como eu disse, tá, é uma operação que não compensava porque já estava muito perto, né, e ainda tem essa bandeira de alta. Então o mercado parou no final de semana, geralmente no final de semana o mercado ele dá uma estabilizada, né, mas a gente ainda teria esse padrão, tá? Agora eu não estou conseguindo ver um outro padrão por enquanto, indicando que a Ethereum vai subir muito, tá? Para mim, o padrão ocorreria se a Ethereum rompesse os 2.800 para cima, né? Mas ainda não aconteceu. Aí a gente teria um fundo duplo com alvo ali na região de aproximadamente, vamos ver aqui, aproximadamente 3.660, tá? Só que ainda não rompeu, então tem que esperar isso daqui, tá? Binance Coin, pessoal, Binance Coin também tá aí, tá meio parada, né? Não tô conseguindo ver um padrão gráfico muito confiável aqui na Binance Coin nos últimos dias. Tá Solana rompeu para cima uma bandeira de alta nos últimos dias, com alvo lá nos 175 dólares. Para mim ela deve continuar subindo. XRP, pessoal, no final de semana ela acabou rompendo para cima aquele triângulo ascendente que a gente vinha falando aí, tá? Não sei porque que a XRP subiu forte, se não. Deve ser alguma coisa relacionada a ETF ou a SEC, tá? E a XRP subiu aí, disparou, né? Subiu bastante. E agora a gente não tem aí um padrão gráfico novo para ela, tá?
A Tron, pessoal, Tron rompeu para cima um fundo duplo aí nos últimos dias, tá? Para mim, ela deve buscar a região ali dos 16 centavos. Ada Cardano, tá? Ada Cardano parece estar rompendo um fundo duplo para cima com alvo lá nos 50 centavos. É o que a gente tem agora, tá? É lógico que isso pode mudar de uma hora para outra. Tom, pessoal, Tom nos últimos dias rompeu para cima um triângulo ascendente com alvo lá na região dos 6 dólares 45 centavos. AVE, pessoal, infelizmente a AVE falhou, tá? Pô, complicado, né? A AVE estava com um padrão gráfico muito bonito ali na sexta-feira, tá? Ela estava formando ali uma cunha descendente com alvo ali na região dos 180 dólares por aí. Mas, olha o que aconteceu, com a entrada do final de semana, o mercado ficou mais parado e a AVE devolveu tudo, tá? Infelizmente, a AVE aí descaracterizou essa cunha descendente aí, que seria um padrão que indicaria alta aí por enquanto, tá? Então, infelizmente, a AVE a gente não tem mais aquele padrão, agora a gente tem um suporte no 153 aqui que ela não pode perder, tá? No geral, a situação da AVE aí, ela ficou um pouco chata, eu acho que vai depender muito do Bitcoin, tá? Se o mercado for para cima essa semana, como é o que parece que vai acontecer quando a gente olha os indicadores de sentimento, principalmente, aí a gente teria um contexto aí positivo em que a AVE poderia voltar a subir, tá? Mas se o mercado resolver corrigir, as coisas podem complicar, tá? E tem uma moeda, pessoal, que na minha opinião ela pode subir bastante nos próximos dias e olhem isso daqui, tá? Eu tenho uns indicadores aqui que eu gosto de olhar, pessoal, e eles estão mostrando força nessa moeda, tá? Meu indicador favorito se chama volume, né? É um indicador que tá disponível aí para todo mundo, mas pouca gente olha, tá? Para mim, essa moeda aqui pode subir aproximadamente 50% se ela conseguir romper essa região aqui dos 8 dólares e 30 centavos, tá? Essa região de resistência aqui, tá? Então, a gente vê aqui o seguinte, tem uma resistência aqui na região dos 8 dólares e 50 centavos, né? E se ela conseguir romper para cima aqui os 8 dólares e 50 centavos, o alvo desse topo, desse fundo triplo aqui que ela estaria fazendo, estaria lá na região de 13 dólares, tá? Então, a moeda aí, pessoal, essa moeda é a XVS, o USDT, tá? Ela tá na Binance. Eu tô vendo aqui muita força. Olha o volume de negociação aqui subindo aqui embaixo, tá? Se vocês olharem aqui, ó, olhem como está se comportando o volume de negociação ao longo dessa subida, tá? Para mim, ela tá ganhando força aqui, ela tá ganhando momento, e se ela for buscar o alvo aqui dessa região em que ela parece estar sendo projetada, seria 60% de alta, tá? Mas atenção, pessoal, para ela conseguir buscar esse alvo dessa região ali dos 13 dólares, o mercado precisa estar bem na semana, tá? A gente tem que começar aí a semana em alta, o Bitcoin tem que estar em alta, ou pelo menos ele não pode cair. E aí as altcoins começam a ganhar força e aí essa moeda aqui poderia aí subir, na minha visão, pelo menos uns 50%, tá? Então, se ela conseguir quebrar essa região de resistência aqui, pode dar bom, tá? Tem que ficar de olho aqui porque ela parece estar bem resiliente, bem forte, ela já chegou a superar essa região, mas ainda não conseguiu romper, né? Mas pela força aqui dos movimentos dela nos últimos fundos aqui, a gente vê que ela tá aí bem forte, tá? Bem forte. A gente vê que o volume de negociação cresceu bastante nas últimas vezes em que ela bateu nesses pontos e agora a gente está tendo uma tendência de alta com volume ascendente. Isso mostra que a tendência de alta ela está consistente, tá? Então, minha visão é essa, pessoal. Eu acho que essa moeda aí tá interessante. Não estou recomendando compra, tá? Só estou falando aqui, compartilhando a minha opinião de que eu acho que ela tá dando sinais de força, tá? O Bitcoin, se ele se manter estável aí durante a semana, é capaz que a gente pode ter uma semana boa, só que é aquela história, essa semana pode ser complicada porque a gente vai ter dados macroeconômicos todos os dias e se algum desses dados vem ruins, principalmente esses dados do mercado de trabalho, o humor do mercado pode mudar repentinamente, beleza? No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal Criptográfico no YouTube, desejo a todos uma excelente semana, um bom descanso e bons negócios, até mais, tchau!